dia, torcida do Corinthians! O Thiago Salazar está agora na sua telinha com as novidades do Timão. Boa noite, Salazar. Depois da vitória no sábado, o foco agora é na Copa do Brasil? Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, com certeza, Michele, foco total na Copa do Brasil. Corintiano agora aflito, ansioso, na expectativa para esse jogão de quarta-feira. O duelo da grande final começa na Neoquímica Arena, 9h45 da noite. Estaremos lá trazendo tudo aqui ao vivo no Gazeta Esportiva. Mas agora eu quero falar com vocês sobre como o Corinthians se preparou para esse duelo. E eu digo isso porque entre a semifinal contra o Fluminense e agora a final contra o Flamengo, o Corinthians disputou 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada aqui na telinha que eu vou pedir para o nosso diretor Fini. Ah, não, hoje quem está lá é a Letícia. Vou pedir para a grande Letícia colocar aqui do lado. Dá uma olhadinha. Tabelinha do Corinthians, 5 jogos contra o América, Atlético Goianiense, Cuiabá, Juventude e Atlético Paranaense. Ou seja, o Corinthians disputou 15 pontos. Destes 15 pontos, o Corinthians ganhou 10. Saltou 2 posições na tabela de classificação do Brasileirão, foi de 5º para 3º, ficou à frente do Flamengo, seu rival da Copa do Brasil, e também conseguiu fazer a tal gestão de elenco que o Vitor Pereira fala. E ele comentou que faria essa gestão de elenco de uma maneira diferente. Nada de colocar um time inteiro de reservas, porque ele percebeu que assim o Corinthians não estava conseguindo pontuar no Campeonato Brasileiro. Então olha só como ele geriu bem esse elenco dessa vez. Vamos colocar aqui a espinha dorsal do Corinthians, aqueles principais jogadores, aqueles que dificilmente têm um reserva à altura. Vamos começar pelo Fagner. Nesse período de 5 jogos, o Fagner tem uma média de pouco mais de 51 minutos dentro de campo. Fausto Vera, 53,6 minutos. O Duqueiroz, 60 minutos. Renato Augusto, o mais experiente, 42,4 minutos, menos de um tempo. Roger Guedes, 62,4 e o Yuri Alberto, 65,4. Então você repara que dos principais jogadores do elenco, se você pegar a média deles nesse período de 5 jogos entre a semifinal e a final, ninguém teve uma média que chegou a 70 minutos por partida. Os mais experientes, como Fagner, Renato Augusto, ali os mais experientes, jogando menos do que os mais jovens. Houve ali então essa mescla e além de tudo isso, o Corinthians conseguiu recuperar o Maicon, recuperar o Rafael Ramos e não perdeu nenhum jogador por lesão. Ou seja, é um Corinthians que chega forte, confiante e embalado para esse jogão, que daqui a pouquinho eu vou voltar aqui para falar mais dele, mas por enquanto vou deixar vocês comentarem aí essa gestão de elenco e de resultados do Corinthians, Michele. Obrigada, Salazar. Celso. Então, eu sempre entendi essa gestão de elenco do Vitor. Deu certo, porque o Corinthians vai chegar inteiro contra o Flamengo. Não, sempre entendeu ou não? Sim, entendo sim. Quando tirou todo mundo, não tinha um time bom para jogar, você entendeu? Entendi. Ele sempre falou Acho que isso mesmo. a gestão foi bem feita. Tanto Tanto que o jogo que importa realmente, contra o Flamengo, ele vai estar com força máxima. E ele precisa dessa força máxima. Ele precisa de um Renato Augusto inteiro. Ele precisa de um Yuri Alberto bem, ele precisa da linha de 4 atrás, com Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos, todos bem. Precisa de reza, jejum, porque a gente oração já e o time viu do Palmeiras. que o elenco que tem o Corinthians, até mesmo quando ele poupa os jogadores, até para sentir com que ele pode contar ou não pode contar, não é muito confiável, com todo o respeito que eles merecem. E contra um Flamengo, você precisa ter o melhor, o mais experiente e inteiro. Se você precisa do Renato Augusto inteiro. Então, se o Corinthians quiser ser campeão da Copa do Brasil contra o favorito Flamengo, bom favorito nisso, não tem jeito. É vencendo em Itaquera, onde o Corinthians tem uma força muito grande e tem demonstrado essa força no decorrer da temporada. De repente, abrir uma diferença de 2 gols contra o Flamengo para jogar tranquilo lá no Maracanã. Davi venceu o E Golias, para hein? conseguir isso, precisa do time inteiro. Fala, Paulo. Eu tenho visto nesses últimos jogos, 5, 6 jogos, que ele começou a fazer essa gestão boa. Tirando um, coloca outro, não mexendo em toda a equipe, porque eu sempre falei, você precisa de uma base, você precisa dos jogadores que são mais experientes para dar
dar um empurrão nesses jogadores mais novos. Então, essa equipe do Corinthians, no finalzinho, agora você vê uma coisa que é importante, Mi. Você vê que o jogador, quando entra no segundo tempo, ele não entra no mesmo ritmo. Você viu nesse último jogo. Esses jogadores titulares não entraram com aquela pegada que eles quando começam o jogo. Por isso que eu acho que tem que começar o jogo. Tem que começar o jogo. Isso E o eu Corinthians concordo ganha com ele. 2-0. É isso aí. Você sabe...